Cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Não deixe de deixar seu joinha, se inscrever no meu canal, você que não é inscrito, seja bem-vindo e faça aí seu comentário, amém? Amados, nós vamos estudar as lições bíblicas do terceiro trimestre de 2019, tempo, bens e talentos, sendo um mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Chegamos à lição 5, que nós vamos falar sobre a mordomia da igreja local. Texto áureo: escrevo-te essas coisas para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. Verdade prática: o cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. Leitura bíblica em classe. Está no livro de Atos, capítulo 9, versículo 31, 1 Coríntios 1, 1 e 2, Hebreus 10, 24 e 25. Os objetivos gerais: apresentar a mordomia dos bens espirituais. Segundo, refletir sobre a mordomia da ação social da igreja. Terceiro, conscientizar acerca da mordomia dos crentes na igreja local. Amados, antes de nós entrarmos na lição, eu vou falar sobre que eclesiologia é a doutrina da igreja, né? Então nós vamos estudar, falar sobre eclesiologia, né? O termo grego, né? Depois nós vamos falar sobre isso aí. Vamos entrar aqui na lição. Comentário, introdução. A igreja local é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar e servir a Deus. Nesta lição, refletiremos sobre as nossas responsabilidades, no qual desenvolvemos nossa comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos em Cristo. Que o Espírito Santo nos guie neste estudo. Ponto central: a igreja local é um ambiente de oração, comunhão e serviço. Então, queridos, igual eu falei com os irmãos, né? A palavra cleusologia é o estudo da doutrina da igreja. Então, a palavra grego eclésia, Então, queridos, o termo grego eclésia. Eclésia é chamados para fora. É uma assembleia. Então, queridos, ou uma comunidade Então, essa palavra eclésia está tanto como no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Então, agora vamos falar sobre kahal, que é a palavra hebraica.
Palavra carral. Essa é reunião. Reunião ou assembleia, né? Então, queridos, nós vamos ler umas referências bíblicas aqui, ok? Então, eu acabei de falar, né? O termo grego eclese, chamados para fora. Aqui o termo ainda é usado para designar um grupo local de cristãos. Vamos ler lá Mateus 18, 17. Você que tem uma Bíblia em casa, é bom você meditar para estudarmos com nós, amém? Mateus Mateus 18, 17. E se não escutardes, ó a igreja, e se também não escutar a igreja, considera como gentil e publicano. Então, aqui ó, Mateus 18, 10, Atos dos Apóstolos 5, 11, Romanos 16, 1 e 5. A igreja é universal, a qual todos os servos de Cristo em todos os tempos estão ligados. Podemos dizer que a igreja do Senhor Jesus foi fundada. Então, queridos, vamos ler Mateus 16, versículo 18. Abra sua Bíblia em Mateus 16, 18. Diz o seguinte: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, queridos, no livro do Novo Testamento foi fundada, né, a igreja. Então, aqui fala, pois tu és Pedro, tu é Petrus, né? Então, queridos, é Petrus, ok? É Petrus. Quando fala tu és Pedro, Petrus. Aqui, ó, é uma pequena pedra. Então, é uma pequena pedra. Então, queridos, os crentes, né, são essa pedra viva, né? Então, aqui fala, então essa pedra ela é edificada. Então, nós vemos então Jesus é a pedra angular. E os crentes são as pedras vivas. Desse grande edifício. Então, eu vou ler lá que a gente está falando sobre isso, queridos. Vamos lá, 1 Pedro 2.
Vamos ler aqui, 1 Pedro. Ok, perdão, não achei o versículo aqui. Ok? Se eu achar aqui, eu passo para os irmãos. Amém? Mas está no livro de 1 Pedro. Esqueci aqui o versículo e o capítulo. Irmãos, me perdoe. Então, queridos, Jesus é a pedra angular, né? E os crentes são as pedras vivas. Então, aqui, então, eclésia, né? Pode parecer no Antigo Testamento, né? Como um agrupamento, uma assembleia, né? Então, convocados, né? Nós sabemos que é chamados para fora. Vamos ler lá em João 8,32, que fala o seguinte: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, queridos, chamados para fora é tirado do mundo, né? É ser livre. Então, pode aparecer no Antigo e no Novo, amém? Aqui, ó, é uma convocação, um convite, amém? Então, queridos, nós vamos para o primeiro ponto, subtópico primeiro. A mordomia e a valorização da palavra de Deus. Ao longo do século, Deus confiou a proclamação de sua palavra aos seus seguidores. Há mais de 1490 anos de Cristo, Deus falou por meio de Moisés. Tempo depois falou por meio de outros profetas, a partir de Samuel até Malaquias, e nos últimos dias revelou através de seu Filho Jesus Cristo. Hoje, pastores, então, queridos, na lição aqui está perguntando: quais são os mordomos da palavra de Deus hoje? Então, pastores evangelistas, discipuladores, professores, da escola bíblica dominical. Então, queridos, esses são os pastores evangélicos. Vamos continuar aqui, ó. Aqui fala, todos devem zelar pela palavra de Deus, lendo e estudando. Então, queridos, os pastores devem, né, pastores, evangelistas, discipuladores, professores, principalmente, devem estudar, né? Estudar, né? Conhecimento. Então, principalmente, conhecimento de hermenêutica. Conhecimento de hermenêutica. Entendeu? Então, aqui fala, cuido da evangelização discipular de igrejas locais. Todos devem zelar pela palavra de Deus, lendo e estudando profundamente, realçando infinito valor. Então, queridos, precisa ter um conhecimento, ler uns livros, né? Parar para estudar, ter um tempo para estudar, né?
Vamos ler lá em João 1:11. Abra sua Bíblia aí, João 1:11. Aqui, queridos, ó. Veio para o seu, e os seus não receberam. Então, ele veio para os seus, né? E os seus não receberam, né? Então, queridos, ele veio para o seu propósito, desculpa, queridos. Ele veio para o seu propósito, né? E os seus não receberam, né? Ele veio para o seu propósito e os seus não receberam. Então, queridos, precisa ter conhecimento de hermenêutica, né? Interpretação de texto, né? Texto, contexto, né? Ler aquele texto, né? Achar o contexto, né? Do versículo. Então, queridos, os pastores, evangelistas, discipuladores, principalmente, né? Para discipular, né? Ensinar, né? O novo convertido tem um acompanhamento, né? Estudar, né? Discipular, certo, né? Para o conhecimento, né? Para o crescimento da igreja. Amém? Então, aqui a responsabilidade, né? São de todos, né? Os mordomos, né? Da igreja local. Então, queridos, então Deus colocou na mão dele para administrar, né, a igreja local, né? A responsabilidade é só deles? Não, é de todos, de toda a igreja, né? Membros, né? Então, queridos, precisa ter, né, sabedoria para ensinar. Amém? Então, vamos aqui continuar. Aqui, ó, segundo ponto. Primeiro ponto, subtópico 2. Mordomia na evangelização e no discipulado. Uma das melhores formas de exercer a mordomia é a palavra de Deus, é evangelizar todos os tipos de pessoas. Marcos 16:15. Então, queridos, a Bíblia diz em Mateus 16:15: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, esse ide não é só para os líderes, né, da igreja local. Queridos, igreja local é o lugar que nós congregamos. Então, a igreja local, né, vamos falar um pouquinho sobre a igreja local. Então, queridos, a igreja local é para fazer evangelização, evangelismo, né? Então, queridos, esse evangelismo deve ser preparado, né? Então, e o discipulado é o acompanhamento, né, do novo convertido, né? Então, queridos, não devemos, né, preocupar com a alma, né? Então, aqui fala sobre a igreja local. Então, queridos, a igreja local, vamos ler lá, que fala sobre, vamos ler lá, em Apocalipse 3, abra sua Bíblia, Apocalipse. Apocalipse 3. Aqui fala a mensagem de Cristo às 7 igrejas.
a mensagem de Cristo 7 às igrejas locais existentes no oeste da Ásia Menor. Então, queridos, a igreja, né, são 7 igrejas da Ásia Menor. Então, versículo 3 fala: e ao anjo da igreja que está em Sardes, então, é o pastor da igreja que está em Sardes, escreve: isso que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que teu nome que vives estás mortos. Então, queridos, é a igreja local. Então aqui fala a Ásia, né? As igrejas da Ásia Menor são as igrejas, né? É plural. Amém? Então, queridos, não dá para falar muito por causa, né? O tempo é pouco. Agora, queridos, nós vamos falar sobre a igreja local. Ela é visível e invisível. Aí vocês falam assim, mas como assim igreja visível e invisível? Igreja local é visível. Igreja universal. Invisível. Invisível. Então, aqui ó, a igreja é um organismo vivo invencível, Mateus 16 e 11, 16 e 18. Santo, dinâmico e ligado à cabeça que é Cristo. Então, Efésios 1, 2 e 23. A igreja, portanto, vive em 2 dimensões, espiritual e social. Na dimensão espiritual, a igreja é universal, invisível. Organismo vivo, corpo místico de Cristo. Mas na esfera social é local visível. Uma organização, um ajuntamento de pessoas ligado a um sistema de crenças. Então, queridos, aqui nós vamos falar sobre a igreja universal, igreja universal ou invisível. Vamos ler lá, Hebreus 12, 23. Queridos, está terminando o tempo, já tem 21 minutos, então não dá para me falar mais, amém? Mas depois vocês leem aí nas suas casas, Hebreus 12, 23, vai falar sobre a igreja universal, ok? Que Deus abençoe a todos. Então, queridos, eu já acabei de falar sobre a palavra eclesiologia, é o estudo da doutrina da igreja, amém? Que Deus te abençoe. Então faça aí seu comentário, amém?